Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco a respeito da pesquisa Quest, avaliação do governo Lula. É importante a gente salientar, né, é claro, que o governo está começando, então acho que essa pesquisa ela tem uma relação também com uma questão de expectativa e tudo mais, né? E por conta de algumas coisas que já vêm sendo evidentemente colocadas, a maioria delas que vem sendo faladas, projetos que vêm sendo lançados, né? Mas é uma pesquisa ainda, vamos dizer assim, um pouco prematura, digamos assim, né? Mas ela é interessante para a gente poder avaliar um pouco. Eu acho que muito mais essa questão dessa expectativa e dessa esperança de que muitos têm, né, em relação à questão do governo. E bom, os dados são os seguintes, né? Os principais dados aqui, alguns que eu trouxe, né? Primeiro, 40% avaliam como bom ou ótimo. Isso é uma avaliação bacana. Como regular, 24% e como ruim ou péssimo, negativo, né? 20%. 16% não sabe ou não responderam, né? Então a gente vê, assim, no geral, um índice muito bom. Se a gente pegar ali bom, ótimo, bom e regular, né? Dá 64%. Isso é um dado bem interessante, pegando aí o começo desse governo, né? Inclusive, uma coisa interessante a gente pegar, assim, só entre os eleitores do Bolsonaro, 7% colocam como bom ou ótimo e 23% como regular. Então, 30%, digamos assim, dos eleitores que votaram no Bolsonaro estão aprovando, estão gostando do governo Lula. Isso é bem interessante, né? Principalmente a gente vê que está começando, né? Entre os eleitores que votaram branco, nulo, 23% consideram bom ou ótimo e 32% regular. Aí já dá um valor também bem bacana, né? De 55%, né? Então, assim, a gente tem índices que eu acho que para um começo de governo estão bem bacanas, né? De pegar esse índice de aprovação em geral, 64%, por exemplo, tá muito bacana, né? É, a gente percebe que muito do que a mídia vem colocando contra o Lula não vem tendo muito impacto, sim, né? Por que eu digo isso, gente? Porque o que, tipo assim, tem um núcleo duro do bolsonarismo que, independente de qualquer coisa, vai continuar achando o governo Lula ruim, vai continuar desaprovando o governo e tudo mais, né? Mas tirando esse pessoal, a gente percebe que há uma inclinação, até mesmo entre alguns eleitores mesmo que votaram no Bolsonaro, né? Mas se não são aquele núcleo duro do bolsonarismo, de começar a olhar o governo Lula com olhos positivos, né? E com uma realistas, digamos assim, né? Ou seja, é, de fato ver a coisa de uma perspectiva mais material, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, por exemplo, se o governo Lula trouxer, né, como é a expectativa de muitos, da maioria, né, bons resultados no campo econômico, social e tudo mais, há uma tendência de que muitos dessas pessoas que até votaram no Bolsonaro ou não votaram no Lula, né, votaram branco, nulo e tal, ou outros candidatos, que aprovem o governo. Isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante porque a gente pode ter um processo de desbolsonarização. Eu acho que outra coisa interessante, que eu até comentei num vídeo anterior, né? Que há uma tendência para que essa avaliação do Lula ela tenha uma crescente, ela seja muito boa. E eu disse o porquê, né? Porque a comparação imediata, gente, é com o governo Bolsonaro. Então a gente tendo ali um governo Bolsonaro que foi horrível, então, e o Lula tendo um bom governo, é quase impossível das pessoas não terem essa percepção. A não ser que elas estejam extremamente ideologizadas, né? Então a gente vai ter um núcleo duro do bolsonarismo, que independente do que o Lula fizer de bom, não vai conseguir esse pessoal, mas tem muitas pessoas que votaram no Bolsonaro, que inclusive grande parte dessas pessoas já votaram no Lula, já gostaram do Lula, e podem voltar a gostar, podem voltar a votar nele, a aprovar o governo dele e tudo mais. Então isso é bem interessante. Eu acho que os dados, a gente fazendo uma análise mais crítica, já começam a demonstrar isso. Como eu disse, é uma análise, é uma pesquisa que ainda pega ali um comecinho do governo, né? Então não tem como
as pessoas fazendo uma grande avaliação do governo, porque de fato tá começando, né? Tá começando. E por isso que eu falei que é muito importante o Lula já começar muito bem, né? E ele já está com esse plano até os 100 dias, como eu falei no outro vídeo, de já trazer assim, já projetos, já concretizar projetos e em todos os estados do Brasil. Ele deu ele já iniciou, né? Agora o Minha Casa Minha Vida, né? Então isso é bem interessante, né? Isso aí, esse projeto habitacional é muito importante, é um dos mais importantes, sem sombra de dúvidas. A gente tem um problema habitacional no Brasil gravíssimo, né? Então, eu acho que essa ênfase do Lula nisso é incrível, né? Então, assim, isso já vai fazer com que ele tenha já um índice de aprovação já muito alto entre a população mais pobre, principalmente, né? E com o passar do tempo também, a tendência com outros projetos dele é também conquistar a classe média, como ele conseguiu no seu outro governo, né? Nos seus outros governos, né? Então a gente tem aí, no caso, índices que a gente considerando toda essa questão dessa divisão que teve, né, assim, entre pessoas ferrenhamente bolsonaristas ou mesmo que não fossem exatamente bolsonaristas, mas antipetistas, né, que acabaram votando no Bolsonaro, a gente já começa a ver uma migração, né, de alas menos radicais em prol do governo Lula, né, a maioria comparando como melhor, né, o governo Lula em relação ao Bolsonaro, né. Poucas pessoas, apenas 27% disseram que o governo Bolsonaro foi melhor do que o Lula, né. Então, que é um absurdo, né, claro, mas a gente considerando que o Bolsonaro teve uma votação expressiva, né, quase conseguiu ali empate com o Lula, né, ficaram assim pau a pau no segundo turno, isso já é um índice muito bom, né. E 60% declaram que o governo é melhor e 8% igual, né? Então, assim, gente, no geral, né, os dados eles são muito bons. Inclusive, a pesquisa mostra que parte do eleitorado do Bolsonaro mesmo está dizendo que é melhor do que esperava, está dizendo que o governo está indo bem de alguma forma. Então, assim, é interessante você perceber, vocês veem como uma parte considerável, né? Não é maioria, mas uma parte interessante, está sim tendo um olhar positivo em relação ao governo Lula, entre eleitores que votaram no Bolsonaro. Né? Isso é bem bacana, né? Pra gente até desmistificar um pouco também, né? Porque, claro, que a gente acha um absurdo as pessoas votarem no Bolsonaro, mas a gente entender que nem todo mundo que votou no Bolsonaro é um bolsonarista, é aquele pessoal que estava naquelas manifestações, aquelas coisas todas. O núcleo duro dele é algo menor que 20%, é algo ali 15, 20%, né? Um pouco menos de 20%. Então, se o Lula conseguir, o Lula pode ter um índice de aprovação aí para o futuro acima de 70%, 75%, algo assim. Acho difícil ele ter uma aprovação muito maior do que essa. É possível? É, né? Com o passar do tempo é possível, né? Mas para agora as coisas, né, acho que vão ali aumentando aos poucos. Mas é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.